O dia do Gear 5 se aproxima, a transformação que representa a essência de One Piece está chegando ao anime e promete ser um divisor de águas da obra. Por isso hoje eu vou explicar para vocês tudo sobre as propriedades e as reais habilidades da Akuma no Mi do Luffy. E eu já adianto que se você só acompanha One Piece pelo anime, eu sugiro que você não assista esse vídeo ainda. Espere chegar o dia 6 de agosto e depois que você vê toda essa quinta marcha, todo esse Gear 5 já aparecendo em tela, aí você volta pra cá pra assistir. Agora, se você já acompanha o mangá e já sabe o que é esse Gear 5, então bora pro vídeo. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e hoje é dia da gente explicar um pouquinho mais sobre a quinta marcha e sobre as reais propriedades do fruto do Luffy. Eu já avisei dos spoilers ali, então se você continuou por aqui, você já sabe que a Akuma no Mi do Luffy não é a Gomu Gomu no Mi, não é a fruta da borracha, mas ela é sim, na verdade, a Hito Hito no Mi, modelo Nika, uma Zoan mitológica de uma divindade, a divindade do deus do sol, Nika. Antes de eu começar a falar sobre isso, eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal e também tenho que avisar que ano passado, quando o mangá estava nesse estágio que o anime está hoje, a gente começou a falar muito sobre essa fruta do Luffy, inclusive, né, eu tenho que lembrar todo mundo, até porque o canal era menorzinho, não teve tanto alcance assim. Eu fiz a teoria de que a fruta do Luffy era uma Zoan mitológica do Nika, tá? Eu vou deixar o vídeo linkadinho aqui, o vídeo dessa teoria. Depois vocês olhem, comparem as datas e leiam os comentários que estão lá no vídeo do pessoal que assistiu lá na época, para vocês verem que sim, foi antes da revelação. Enquanto tinha muita gente aí apostando na fruta da resina, que era uma ideia que eu achava pavorosa, assim, em outras possibilidades para essa fruta do Luffy, eu falei da fruta do Nika e gravei isso, registrei isso numa thread lá no Twitter que tá lá até hoje, também neste vídeo que eu deixei linkadinho aqui em cima, então depois vocês assistam. E além disso, a gente falou muito mais sobre essa fruta e sobre essas variedades, e quando eu chegar num assunto que está mais explicado em determinado vídeo, eu vou falar pra vocês. E aí quando acabar esse daqui, se vocês quiserem saber tudo, cada detalhezinho sobre todas as habilidades dessa fruta do Luffy, eu sugiro que assistam depois os outros vídeos que estarão na descrição. Então hoje é dia da gente falar da quinta marcha, explicando mais sobre as reais propriedades da complexa Hito Hito no Mi, modelo Nika, a Zoan mitológica divina de Monkey D. Luffy, e sobre uma discussão que vive até hoje entre os leitores do mangá. O poder do Luffy é ou não é Atom Force? Isso eu também vou explicar aqui pra vocês, e eu espero que vocês terminem esse vídeo já sem dúvida nenhuma em relação a essa resposta. Primeiro do que nós temos que falar nesse vídeo é sobre a propriedade da Hito Hito no Mi modelo Nika, da fruta do Luffy, porque cada Akuma no Mi ela tem a sua propriedade. Algumas delas são mais óbvias, como a fruta do Ace, por exemplo, a propriedade dela é o fogo. Se o Luffy tivesse a Gomu Gomu no Mi, a propriedade da fruta dele seria a borracha, mas como ele tem a Hito Hito no Mi modelo Nika, ela tem uma propriedade diferente. Qual que é a propriedade principal, né, a propriedade base da fruta do deus do sol? É o sol? Não. É o fogo? Não. É a borracha? Também não. A propriedade base do fruto do Nika é a liberdade. E por que é a liberdade? Porque é dito em todas as lendas, Nika é o deus da liberdade. É aquele que traz a liberdade por onde passa, que liberta povos. E isso o Luffy está fazendo desde o começo da obra. Isso também é algo que a gente explicou mais neste vídeo que está linkadinho aqui em cima. Mas basicamente o Nika ele é conhecido por libertar os povos toda vez que ele encontrava povos oprimidos. Essa é a lenda que o Uzu cita para o Jinbei quando eles estão lutando também nesse arco de Nigashima, né? Então o deus do sol, Nika, ele é do sol porque ele representa o amanhecer, ele representa o início de um novo tempo, ele representa um tempo onde aqueles que estavam aprisionados agora são livres para fazer o que quiser. Então a propriedade principal da Akuma no Mi do Luffy é a liberdade. E isso já responde por que o corpo dele é de borracha. Por que no imediato momento que ele consumiu essa fruta, quando ele era pequenininho ainda ali do lado do Shanks, ele teve o seu corpo transformado em um corpo de borracha. Porque a borracha é a propriedade que mais daria liberdade ao corpo do Luffy. Né? Então ele poderia se esticar até onde ele quisesse, ele poderia virar um balão, ele poderia fazer tudo o que ele quisesse ali, expandir, fazer várias coisas. E a gente foi vendo tudo isso na criatividade do Luffy ao longo dos anos, ao longo da evolução dele. E isso também é uma coisa muito importante aqui. Essa é uma fruta bastante poderosa, mas para que ela seja poderosa você precisa ser criativo. Ela é uma habilidade que se torna mais forte quanto mais criativo for o seu usuário. E nisso o Luffy dá de 10, né? Ele é realmente muito criativo. E a borracha é a primeira dessas propriedades que ajuda essa fruta a ser mais livre e a ser mais divertida também, né? Uma outra coisa que é muito falada sobre Nika é que ele traz sorrisos
por onde passa. Então ele é um guerreiro da libertação que deixa as pessoas sorrindo por onde passa. A borracha, além dela dar essa liberdade extrema para o corpo do Luffy, e isso da borracha já foi explicado inclusive no mangá, não tô nem falando de teoria nem nada, a gente vai chegar numa parte de teoria daqui a pouquinho, mas isso já é confirmado, já foi falado na obra, que a borracha, o corpo do Luffy é de borracha porque é o item que dá mais liberdade para ele, né, fazer o que ele quiser, se tornar o que ele quiser ali e tudo mais. Então quanto mais poderoso o Luffy fica, quanto mais o Luffy aprende a usar a sua Akuma no Mi, mais livre ele vai ficar. Então quanto maior for a criatividade dele, maior vão ser as habilidades deste fruto. E cada marcha dele é uma evolução disso, né? Desde a segunda marcha, onde ele aprende a bombear o sangue dele numa forma que só o corpo de borracha aguenta, para ele se tornar mais rápido e aumentar os sentidos dele, até esse Gear 5, que é nada mais nada menos do que o despertar da sua Akuma no Mi. A gente já chega lá, mas sobre as outras marchas do Luffy, a 2, a 3 e a 4, com as variações também da quarta marcha, que é o Bound Man, o Snake Man e tudo mais, eu falei neste vídeo que está linkadinho aqui em cima. Esse foi um vídeo que eu fiz antes de qualquer revelação sobre a quinta marcha do Luffy, então a gente só falou da 2, da 3 e da 4, também depois assistam que tá bem legal. Então agora vamos falar especificamente da quinta marcha, que é nada mais nada menos do que o despertar da Akuma no Mi do Luffy. Ou seja, é a propriedade da liberdade no seu grau mais elevado. Assim como o Doflamingo e o Katakuri podem expandir as propriedades de suas Akumas no Mi ao ambiente ao seu redor, quando eles usam seus poderes despertados, o Luffy agora também faz isso. E como a propriedade principal da Hito Hito no Mi é a liberdade, Luffy tem a liberdade para fazer o que quiser no ambiente em que ele está e nele próprio. E quanto mais criativo ele for, mais vasta é a gama de coisas que ele pode fazer com essa tal liberdade. Então, de novo, esse é um poder que depende muito da criatividade do Luffy. Agora, para pensar no poder mais livre de toda a ficção. O que vem à cabeça é aquele que te permite criar uma bigorna no meio do nada, ou transformar uma pintura na parede em uma estrada de verdade. O poder da ficção que concede a maior liberdade ao usuário é a Toon Force, e é exatamente isso que o Luffy tem. O principal objetivo da Toon Force ainda é tornar a luta engraçada, é fazer comédia em momentos que deveriam ser de tensão. E o Nika é o libertador que traz sorrisos por onde passa. Por isso que quanto mais o Luffy sorri, mais forte ele fica e mais poderoso ele é. Nada combina mais com One Piece do que um poder apelão como a Toon Force, que tem como principal função gerar humor. Por isso que o Gear 5 ele é tão revolucionário, e por isso que essa quinta marcha ela é tão genial, por isso que esse despertar, essa forma do Luffy, ela é tão maravilhosa, porque ela foge meio daquela regra básica de que cada transformação o personagem tem que ficar mais forte fisicamente, né, nitidamente ali, maior, mais apelão de alguma forma, mudando de cor e tudo mais. E aqui não, aqui o Luffy tem aquela quarta marcha que ele é realmente isso, mais bombadão, mais bolado, principalmente no Snake Man, e depois ele vai para um ser de borracha que fica rindo ali, que parece uma criança divertida e tudo mais. Esse é o nível ápice, e por isso que o One Piece quebrou um pouco desses paradigmas, né? Tinha muita gente achando que a quinta marcha seria o Luffy com o corpo inteiro de hack. Isso aí seria só mais uma transformação. A gente ia gostar de ver isso no anime, ia ser legal, igual é legal ver o Snake Man, o Bound Man, só que seria só mais uma transformação no mundo dos animes. E quando o Oda pega tudo isso e coloca a Toon Force, coloca esse humor na transformação mais poderosa do Luffy, é onde ele acerta e é onde ele mostra o que é o One Piece de verdade. Oda fez o One Piece para despertar sorrisos nas pessoas, e nada mais justo, nada mais válido do que o protagonista dele ter um poder cujo seu objetivo também é tornar todo o ambiente de tensão em um ambiente de humor. Então por isso que no momento em que ele está lutando com o Kaido, já com a fruta despertada, as coisas ficam mais engraçadas. Tem uma hora que ele pega o Kaido e transforma o Kaido numa corda de pular. Né? Isso é mais engraçado. Tem uma hora que ele segura o Kaido e o olho do Kaido salta, igual o olho do Máscara salta. O Máscara, um dos principais usuários de Toon Force que nós temos na ficção. E eu vou deixar linkado aqui um outro vídeo que eu fiz no ano passado explicando exatamente isso, mas basicamente no estágio que o Luffy está, ele não tem uma Toon Force ainda 100% desenvolvida, como a do Pernalonga ou a do Máscara, por exemplo. A do Luffy é uma Toon Force ainda em desenvolvimento, ele não sabe ainda fazer tudo o que ela pode fazer. E só mais uma coisinha em relação a esse vídeo que eu deixei linkadinho aqui, é que lá eu falo que se vocês quiserem aprender tudo sobre a Toon Force, assistam o terceiro ato, a parte final de Space Jam 2, a parte final que começa depois do Michael Jordan aparecer no filme.
filme, quando eles estão lá no vestiário tristes porque eles estão perdendo o jogo e decidem parar de jogar basquete e começar a se divertir, começar a usar o imaginário. É isso que o Pernalonga fala naquele momento e por isso que esse filme ele é tão perfeito pra gente entender o Luffy. Se você vê o Pernalonga nesse momento que eu tô falando, quando eles estão tendo essa conversa no vestiário, o Pernalonga fala que eles precisam começar a usar a imaginação, eles precisam começar a se divertir nesse jogo. E é aí que todos esses personagens do Looney Tunes, principalmente o Pernalonga, começam a usar a Toon Force, começam a manipular o ambiente, a mexer no ambiente de forma livre. Time to do what you guys do best. You know something? If we're going out loony. E entre as habilidades que o Pernalonga usa neste momento, está uma absurda, que é a de narração. Enquanto o Pernalonga fala o que vai acontecer, essa coisa realmente acontece. No vídeo que eu fiz no ano passado, eu dei um exemplo do que o Luffy poderia fazer se ele já soubesse usar essa habilidade de narração. Ele poderia falar quando o Kaido tá armando um Borobreath, o Luffy podia simplesmente falar. E o Kaido arma o Borobreath pra soltar em mim, só que do nada a boca dele fecha e ele se explode. O Luffy poderia falar isso antes do Kaido soltar o Borobreath, e aí isso aconteceria com o Kaido. Por quê? Porque o Luffy estava usando a imaginação dele para influenciar o ambiente ao redor. Esse é o princípio básico da Toon Force e esse é o princípio básico da Quinta Marcha. O Luffy pode fazer tudo o que a imaginação dele permitir. Ele é livre para criar o que ele quiser do ambiente ao redor dele quando ele está com as suas habilidades despertadas. E por isso que é tão perfeito e tão apelão. Eu tava vendo, né, na internet, depois que eu fiz aqueles vídeos lá do ano passado, eu pensei comigo mesmo, porra, tá meio óbvio que é a Toon Force, né? E aí eu fui ver um pessoal falando, não, mas por que é a Toon Force e tudo mais? Aí um cara perguntou, isso daí me ajudou a entender um pouquinho mais de qual era a dúvida das pessoas. Um cara perguntou, assim, mas o que a Toon Force tem a ver com Nika, né? E é isso da liberdade, de dar a liberdade de você fazer o que quiser. Em termos de ser um poder apelão, ele é realmente um poder apelão. Mas a gente já falou um pouquinho também sobre os poderes de Insama, que devem ser bem apelões, um poder que eu acredito que está relacionado a pesadelos, né? Então também seria uma coisa muito foda. E também temos o poder do Barba Negra. O Barba Negra, ele tá angariando frutos, ele tá angariando a Akuma no Mi. Ele já tem duas das mais poderosas. Isso se não tiver três. Também falamos sobre a terceira fruta dele em uma outra teoria, que eu também vou deixar linkadinha aqui, mesmo que seja meio que off-topic em relação a esse vídeo. E é por conta de tudo isso que o Luffy assume esses traços cartunescos e até torna as pessoas ao seu redor cartunescas após o despertar. Porque ele está expandindo essa liberdade para o ambiente e ele está tornando tudo mais divertido. Um dos exemplos mais evidentes disso nós temos em Egghead, quando o Luffy cria um óculos do nada. Ele tira do cabelo dele um óculos e ele coloca, sabe? Então, isso daí não tem mais a ver com a borracha. Isso é puramente a liberdade de fazer o que quiser. Isso é puramente a habilidade de poder tornar tudo mais engraçado. Isso é a essência da Toon Force. E uma outra coisa sobre o despertar também que a gente tem que lembrar é a explicação que o Kaido dá pra tudo isso. Quando ele diz, quando seu corpo e mente finalmente estão alinhados com as suas habilidades, é aí que o despertar acontece. E que poder ridículo você tem aí. Ele fala isso enquanto ele e o Luffy estão se preparando para a derradeira batalha depois que o Luffy já apresentou a sua forma despertada. Antes, o Kaido já tinha estranhado um pouquinho as propriedades da borracha do Luffy. Ele falou, essa borracha assim estica infinitamente. O Dom Flamingo também tinha estranhado isso. Por quê? Porque não é a propriedade da borracha, é a propriedade da liberdade. Ele pode esticar até onde ele quiser, porque ele é livre para fazer isso. Sabe? Ele ainda não consegue realmente esticar para onde ele quiser porque ele ainda não adquiriu toda essa liberdade plena. Mas quando ele adquirir, sim, quanto mais ele adquire, quanto mais ele se envolve, mais ele pode se esticar, mais ele é livre para influenciar tudo. Em relação ao poder ridículo, é isso que eu tô falando. É um poder que gera humor, né? É uma habilidade que está ali num ambiente tenso, na luta contra um dos imperadores do mar, gerando humor. É um poder ridículo e apelão. É um poder que nós conhecemos como a Toon Force. Quanto mais o Luffy treinar, maior será a sua gama de habilidades. E eu já falei de algumas delas nesses outros vídeos que eu deixei linkados aqui, todos que ajudam a entender a real magnitude do poder de Luffy, mas um dos exemplos que eu mais gosto está conectado ao Usopp. Nós sabemos que a habilidade despertada do Luffy influencia também nos seres e no ambiente ao redor dele, não só nele próprio. E sabemos que o Usopp é um mentiroso de primeira, que cria ilusões e mentiras para poder superar os seus inimigos. Isso não acontece só na lábia. Quando ele fala, por exemplo, que ele tem 1 milhão de homens lá para enfrentar o Luffy quando eles acabam se conhecendo.
mas também acontece com as suas armas. E a que mais combina com tudo isso que eu estou falando nesse momento é aquele martelo dele, os martelos de 5 e 10 toneladas. O Usopp pega balão e coloca que pesa 5 toneladas, que pesa 10 toneladas. E aí cabe ao inimigo dele acreditar que pesa 5 e 10 toneladas. Ele blefa e ele consegue meio que emular uma das habilidades da Atom Force. Quem nunca viu, por exemplo, o Pernalonga pegar uma bigorna e levantar ela como se fosse papel? Ou Papaléguas, né? Papaléguas, porque aí a gente fica mais nítido aqui o que acontece. Papaléguas, ele pega uma bigorna, ele tira do nada a bigorna como se ela pesasse nada, né? E quando ele dá essa bigorna pro coiote, a bigorna volta a ter o peso comum dela e o coiote cai no chão. Então isso é muito importante, essa manipulação de massa que a manipulação da liberdade e da realidade ao seu redor permite com a Toon Force. Então o Luffy poderia, de certa forma, quando ele expandir mais o seu treinamento nisso tudo, influenciar o ambiente ao redor dele, influenciando também as habilidades dos seus companheiros. Ele poderia permitir que o Usopp levante um martelo realmente de 10 toneladas, como se ele pesasse papel, como se ele não pesasse nada, mas que na hora que o Usopp der um impacto no seu inimigo, o peso ser realmente de 10 toneladas. Isso é uma coisa que o Luffy pode fazer, eu acredito que vai fazer, porque essa habilidade do Usopp, esse golpe dele aí, combina muito com a Toon Force e com o que a gente já viu da Toon Force em outras produções, principalmente nos Looney Tunes. Então é algo que eu gostaria muito de ver acontecendo e eu não duvido que aconteça em algum momento. O Luffy, usando a habilidade dele de ser livre e de liberar todo o ambiente ao seu redor, ele fazer com que o Usopp levante um martelo de 10 toneladas como se não pesasse nada, e quando o Usopp acertar o oponente, ele vai acertar com um impacto realmente de 10 toneladas. O Usopp usa suas mentiras e sua criatividade para emular isso. Ele joga um blefe se a pessoa cair, ótimo, mas o Luffy um dia será capaz de tornar isso real, assim como os personagens mais experientes dessa técnica já fazem. Uma última coisa em relação a isso tudo é na aparência. Podemos concluir que a forma despertada da fruta do Nika seja o momento onde o Luffy mais se parece fisicamente com essa divindade, e a gente pode ver isso só comparando a silhueta que o Hushu imagina e a forma do Luffy quando ele está despertado. E pode ser também que isso tudo tenha ainda mais para evoluir, mas isso é assunto para outro vídeo. O Gear 5 de fato será exibido no anime no dia 8 de agosto, vai ter evento ao redor do mundo, vai parar a internet, principalmente, vai explodir a bolha do fandom. E se vocês ainda não estão satisfeitos em relação a Toon Force, deixa seus comentários e seus argumentos aqui embaixo que a gente vai dialogando, e caso precise, caso sobrou alguma dúvida sobre esse fruto, pergunta aqui, porque a gente faz também em outros vídeos. Mas antes eu quero pedir mais uma vez, assistam todos esses vídeos que estão linkadinhos aqui, desde o vídeo da teoria que eu falo sobre essa possibilidade do Luffy ter a fruta do Nika antes mesmo dela ser revelada no anime, até os vídeos que eu fiz explicando as relações com a Toon Force, com Nika e Joy Boy e tudo mais. Esse episódio que o Luffy acaba sorrindo já me traz muitas lembranças de quando eu vi isso no mangá, é maravilhoso e o dia está chegando, o dia da revelação da quinta marcha do Luffy se aproxima e isso vai realmente mudar tudo. Tudo. Vai ter One Piece antes e depois da quinta marcha. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, falarem mais sobre tudo isso, sobre esse momento maravilhoso que estamos vivendo aí em One Piece, com mangá, com anime, com live action chegando também. Então se inscrevam no canal, deem uma olhadinha nas playlists de One Piece. Nós temos duas playlists de One Piece. Uma que é One Piece para quem acompanha fervorosamente, né, os fãs que leem mangá, que veem o anime e tudo mais. E uma outra é One Piece para iniciantes, que é para as pessoas que ainda não começaram a ver One Piece. Tem um vídeo lá que é: eu vou te convencer a ver One Piece. Então se você tem aquele amigo que você está tentando convencer a assistir One Piece e ainda não conseguiu, mas você percebe que ele está querendo, manda esse vídeo para ele, manda essa playlist, porque lá eu explico conceitos básicos da obra, as Akuma no Mi, o hack e tudo mais, e também falo dos meus motivos para ter me apaixonado por essa obra e ajudo as pessoas que ainda não sabem se vale a pena ou não a começarem a assistir. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês olhem realmente, e se gostou do conteúdo, curte aqui porque ajuda bastante, e aproveita também para se inscrever. É isso, pessoal, muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.